boa tarde. Je teste mon micro. Voilà, c'est un peu Estou a mieux. Bonjour. testar o Merci beaucoup microfone. d'être là présents, Muito vous tous obrigada associés por estarem de cette todos SCPI Quorum presentes XL. Merci d'être para ici avec nous esta à la salle Assembleia Gaveau. da Merci Fundo aussi à celles et Quórum ceux qui sont derrière XIGEL. leur écran et qui nous Agradeço a todos que suivent. estão aqui na Nous sala sommes e todos ravis de aqueles que pouvoir nos vous seguem retrouver também através dos ecrãs. physiquement et de pouvoir É vous um faire suivre à prazer distance encontrá-los de cette novo assemblée générale pour celles fisicamente et e ceux qui também ont à pu distância para venir aqueles que não ici à puderam Paris vir a aujourd'hui. Je vous prie de Paris m'excuser hoje. pour cette petite voix Peço desculpa un petit pela peu minha voz éraillée. Je pouco vais faire rouca. de mon mieux pour mener Vou cette assemblée, mais heureusement je ne serai pas seule tentar fazer o melhor sur para cette scène. dirigir Cette esta assemblée générale, elle Assembleia, va se mas eu não dérouler estarei en sozinha. A 3 temps, Assembleia avec Geral d'abord un bilan de l'année vai ter 2022, três la fases. tradition dans O une primeiro assemblée générale, balanço le de vote des résolutions 2022, de cette voto assemblée das générale mixte, et resoluções puis da on se Assembleia projettera Geral un petit Mista peu e sur l'année algumas 2023. projeções para Évidemment, ce moment, il 2023. est aussi le vôtre É um momento também et que ce é sera le moment de poser des vosso questions. e Il y poderão aura des fazer temps de questions-réponses perguntas, prévus haverá après chaque intervention. sessões de Donc n'hésitez pas perguntas e à lever la respostas main no dans fim la de salle cada pour sessão. poser Então vos não questions. hesitem em Et levantar a mão vous, para derrière vos poder écrans, eh bien, vous fazerem avez un as chat perguntas que sur lequel desejarem vous e posez também vos utilizar o questions. On chat continue et on s'efforcera, para bien évidemment, colocar as vossas d'y répondre perguntas e tentaremos dans le responder maximum du temps qui nous est dentro imparti. do Pour tempo débuter cette assemblée que générale, j'ai temos le para plaisir d'accueillir iniciar a avec moi Assembleia Anne Geral. Carizot, Anne secrétaire générale du groupe Carizot, Quorum et présidente de l'Assemblée secretária-geral générale. de Quórum e presidente desta Assembleia Geral. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être Muito avec nous, obrigada, secrétaire Ana. générale donc É um prazer du ver-te groupe aqui, Quorum. secretária-geral do Vous Grupo présidez Quórum. cette assemblée Preside esta générale et pour Assembleia débuter, vous allez Geral nous e donner un petit peu para le cadre começar de cette vai séance. apresentar o quadro desta sessão. Sim, para esta introduções que o meu microfone não está a funcionar. Le micro va peut-être fonctionner, Anne. Vou utilizar este. Então, como em cada ano, vamos começar por algumas definições, informações formais e abrir formalmente a sessão. Em primeiro lugar, uma Assembleia Geral Mista, porque reúne duas sessões, uma primeira sessão de Assembleia Geral Ordinária que se realiza uma vez por ano e que permite que se pronunciem sobre a gestão corrente do fundo e o resultado do exercício. Depois teremos uma Assembleia Geral Extraordinária para que possam pronunciar-se sobre a evolução e regras de funcionamento do fundo. Poderão votar hoje e todos aqueles que já votaram por correspondência, evidentemente, o voto é levado em consideração. Teremos um ponto da situação depois sobre o quórum. É preciso ter um número de votantes suficiente para que as decisões possam ser adotadas diretamente ao longo da Assembleia Geral. Integramos os votos por correspondência, falamos em termos de direitos de votos. Para a Assembleia Ordinária precisamos ter 25% que votem hoje ou por correspondência e para a Assembleia Geral Extraordinária o quórum é de 50%. Se não atingirmos esses níveis, convidaremos as pessoas que não votaram que o façam ao longo de uma segunda fase e todos os votos de hoje serão contabilizados e definitivos. O meu microfone parece estar a funcionar de novo. Vamos agora constituir a mesa que se encarrega do bom funcionamento desta Assembleia Geral e vamos começar por propor aos dois investidores mais importantes nesta sala que sejam os escrutinadores desta sessão. A senhora Amandine Lézy, vou pedir-lhe que seja escrutinadora. Aceita. O senhor Damien Van Hout aceita ser escrutinador. Muito bem. E vou pedir à senhora Sandrine Fontenot, que é a diretora jurídica do Grupo Quórum, se aceita ser secretária de sessão. Obrigada, Sandrine. A mesa está constituída. Vamos colocar à disposição nesta mesa o conjunto dos documentos obrigatórios que vocês já receberam e que estão à disposição e vão encontrar os vários relatórios, relatório anual de gestão, do Conselho Fiscal e os vários documentos obrigatórios.
Tendo feito os vários parte de formalidades, declaro a sessão Merci beaucoup, Anne. On vous retrouvera aberta. pour la dernière partie de cette assemblée générale au E moment du passage au voltaremos vote. obrigada e Maintenant, je vais voltaremos a demander vê-la Frédéric no Fusain, fondateur parte de de Quorum, et votação. Baptiste Brudon, Agora, directeur commercial de Quorum L'Épargne. vamos Vient vouloir me rejoindre. ver Vous pouvez les o applaudir, nosso ça leur membro donne un petit peu de fundador. courage en ce milieu d'après-midi. Merci à tous les deux Obrigado. d'être là. Frédéric Fusain, fondateur Frederic de Buzyn, Quorum. Je fundador pense que les de premiers mots sont des Quorum. mots de Acho que as de primeiras remerciement. palavras Je são vous de disais tout à l'heure, ça fait plaisir de agradecimento. retrouver vraiment É sempre les um gens prazer qui sont voltar a cet ver après-midi. realmente as pessoas. E são muitas pessoas hoje, sim. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, por aqueles que estão aqui nesta lindíssima sala Gavot e todos aqueles que estão por trás do ecrã a assistir a esta Assembleia Geral. Para nós é um momento único no ano apresentar o nosso trabalho ao serviço dos vossos investimentos. Penso que é um ponto importante. Nós trabalhamos para vocês, não somos gerentes financeiros, somos prestadores de serviços, de certa forma. Estamos aqui para fazer o melhor com o dinheiro que nos confiam. Temos a sorte de ter cerca de 250 colaboradores na Quorum, 20 nacionalidades, cerca de 30 línguas faladas. Estamos implantados em 7 países para gerir os vários imóveis que constituem o vosso fundo. E é um momento único de partilha, de relações convosco, de relações de trabalho, também com todas estas equipas. Vamos ver muitos números esta tarde. Vamos começar com os primeiros que são encorajadores para este fundo, o Quorum XGEL. Os números já os conhecem, acho que é a 6ª Assembleia Geral que realizamos juntos para o Quorum XGEL. 6ª Assembleia Geral, o tempo passa e há já 6 anos, há 7 anos, até foi em 2017, fizemos uma proposta de desempenho que era de 5% e há 6 anos então mantivemos e até mais, era 5% de rendimento e 6% de objetivo. Não estamos ainda nos 10 anos, mas o tempo passa e o filme continua a avançar. E podem ver os objetivos de desempenho e de TRI. Desculpa, sim que é isso. Taxa de rendimento interno, taxa interna de rentabilidade. O objetivo é de 10%. Esse 10% vamos atingi-los. Os 10 anos ainda não passaram. Esperamos atingir esse objetivo graças aos rendimentos dos aluguéis, que podem ver aqui, 6,58, 8,03, etc. Graças ao aumento do preço das ações, relativamente àquilo que ocorreu em 2022, houve o mais importante, houve um primeiro em 2018 e depois em 2020. 2021, fomos prudentes tendo em conta o contexto. Então há duas explicações, duas fontes de desempenho, rentabilidade e depois as mais-valias, e esperamos poder gerar mais-valias importantes. E a razão de ser do Quorum XL é de entrar em mercados imobiliários onde as divisas eram interessantes, a nosso ver, e o imobiliário interessante também. Mas, como disse Frederic, é um fundo jovem e um fundo não pode vender, comprar em todos os momentos imóveis. O objetivo é de gestão a longo prazo. Então esperamos poder realizar mais-valias, já houve algumas, e esperamos poder realizar mais importantes até nos próximos anos. Ça va, j'ai mieux compris que les TRI. Sim, entendi melhor o que era STIR. Bom, a confiança é a seguinte: dentro da gama dos nossos produtos, os fundos de obrigações, contratos de seguro de vida, Quorum XL é um pouco à parte, é um concentrado de todas as nossas convicções. Nossas convicções não é fazer o contrário do que fazem os outros, mas, a dada altura, refletir de forma simples, um raciocínio um pouco rural, pensando o que é que podemos fazer de forma inteligente, evitar aquilo que todos fazem,
fazendo algo em que ninguém pensou ou algo em que toda a gente pensa, mas da forma errada. Ou seja, uma estratégia que os investidores não têm acesso diretamente em outros produtos de poupança. Ou seja, é ir, não fazer coisas de forma evidente, mas pensar o que é que podemos fazer de forma inteligente, onde é que podemos comprar agora mais barato, que era mais caro antes e que será mais caro no futuro. E Quorum XL é o concentrado de toda essa filosofia da Quorum, que é fazer coisas de forma inteligente e, ao contrário da tendência. Vimos, não é, na semana passada, os peritos reconhecem o dinamismo do Quorum XL. Talvez podemos ver os montantes dos dividendos distribuídos, por exemplo, um caso concreto, um parceiro que investiu 10 mil euros em 2017, podem ver aqui, a laranja, os rendimentos, rentabilidade dos aluguéis pagos até 2023. O que isso pode dar, não é? Que podem ver os rendimentos que foram atingidos e até pensamos atingir o objetivo de que falei há pouco. Um desempenho muito bom com este exemplo concreto, que é valorizado pelos peritos. Sim, Quorum XL foi um fundo distinguido várias vezes. Quorum recebeu em 11 anos cerca de 51 prémios pela qualidade dos seus fundos imobiliários e da sua gestão. Quorum XL, 3 novos prémios no ano passado, 2022, um reconhecimento que nos dá muito orgulho para todos que trabalham na gestão e desenvolvimento deste fundo. E também um prémio, o terceiro aqui, o Top d'Or 2022. Ou seja, o que dá um reconhecimento do trabalho que é feito, sobretudo na parte de inovação, acessibilidade a este fundo e a estratégia, que é única. Muito bem, Batista, estás a fazer bem o teu trabalho. E há que reconhecer que há muitos fundos que têm prémios também, praticamente todos os fundos recebem prémios. Ou seja, o mundo dos fundos imobiliários. O que nos importa é atingir os nossos objetivos de desempenho. É claro que faz sempre prazer receber prémios, mas o que nos satisfaz mais é pagar dividendos, aumentar o valor das ações e um dia pagar dividendos excepcionais que permitirão concretizar toda essa estratégia que temos no Quorum XL, não é? Dividendos que recebem nas vossas contas, de que falaremos mais adiante também, mas vamos interessar-nos todos vocês. Falemos de si agora nesta parte a seguir. Então, falemos de si. Então, o desenvolvimento da SCPI, o número de clientes, o número de investidores. Eram mais de 40 mil investidores, ou seja, mais 10 mil, cerca de um terço, que se juntaram a nós em 2021. Um fundo que aumentou muito. Vê-se também na parte capitalização. É o número de ações multiplicado pelo preço da ação, que passou a 195 euros no ano passado, no primeiro semestre de 2022. Essa capitalização vemos que aumentou de cerca de 37%, 452 milhões de euros, e vem da poupança que nos foi confiante, ou seja, a angariação e o aumento do preço da ação, porque deu-se no ano passado um pouco mais de 30%, e falaremos disso um pouco mais adiante. Ou seja, uma angariação muito dinâmica. Vimos isso também noutro fundo, Quorum Origine. Nossa capacidade de encontrar bons imóveis, bons arrendatários. E se pudermos angariar esses montantes, esses valores, é que ao lado tínhamos os investimentos a realizar para não degradar o desempenho e melhorá-lo até. E disso falaremos também mais adiante. Acho que estes números são muito interessantes e impressionantes. A sua poupança, os investimentos representam 1.661 milhões. E não só.
ou seja, é muito significativo e para além desse montante, que para nós é impressionante, o que é mais responsabilizante para nós é o facto de serem mais de 40 mil em confiar em nós, 10 mil novos investidores suplementados em 2022. São números que mostram o poder do nosso fundo, mas também coletivamente da poupança, do investimento, não é? O que podemos fazer juntos ou reunir as nossas forças todas e temos números que permitem, como veremos mais adiante, ter um impacto no mercado imobiliário europeu e aproveitar novas oportunidades. Então, os investidores do Quorum XL, quem são? Quem são, então? São mais de um terço com menos de 45 anos, uma estratégia que atrai investidores mais jovens e 43% entre 45 e 64 anos, o que é um pouco mais lógico. São investidores que preparam a reforma e que procuram rendimentos complementares. Também está ligado à acessibilidade do fundo. A subscrição mínima de uma ação, 195 euros, e por essa razão temos uma ação jovem e com investidores jovens também. O imobiliário não é líquido por definição, mas vão falar de liquidez e vão ter de nos explicar um pouco. Sim, é algo de que ouvimos falar muitas vezes à esquerda, a parte de aumento do capital, 418 milhões, não é? Foi investimentos que nos foram confiados. E à direita, os resgates. É um fundo jovem, é imobiliário a longo prazo. Nós aconselhamos um investimento a 10 anos. Contudo, pode haver acidentes da vida, falecimentos, divórcios ou outros, e pode haver casos em que os investidores precisam resgatar o seu investimento. E o que se vê aqui são os resgates, menos de 10 milhões de euros, 0,6% do total das unidades. Ou seja, temos um equilíbrio perfeito. O fundo não é um produto líquido, ou seja, poder retirar a qualquer altura. Quando compramos um apartamento, um imobiliário, sabemos que demora vários meses e quando vendemos também pode demorar vários meses. E todos provavelmente já passaram por essa experiência, não é? Quando compramos, não é? Entre a intenção de comprar e o momento em que nos tornamos proprietários, há um prazo que vai depender das condições do mercado e é o que explica esse prazo. Não é? Bom, sabem que o momento que vocês investem, o momento em que se tornam proprietários, não é? Pode passar um certo número de meses e é o tempo necessário para poder investir o dinheiro. Sim, mas, por exemplo, alguém que investe hoje, mas que amanhã precisa do dinheiro, também podemos, não é, fazer isso. Mas não há que esquecer que o fundo é um fundo imobiliário. Quando vendemos um apartamento, pessoalmente, não é? Há sempre vários meses, não é? Para poder usufruir do dinheiro. Então, um fundo como o nosso pode fazer aquilo que não pode fazer normalmente, é recuperar rapidamente o vosso dinheiro. No entanto, um fundo não é um investimento a curto prazo, é um investimento que precisa de tempo. É preciso 8 a 10 anos para obter um retorno sobre investimento que seja coerente com um investimento imobiliário clássico. E tendo em conta a comissão de subscrição e o prazo de fruição de que falamos há pouco. Não pode fazer a promessa de ser líquido a qualquer momento, mas neste momento, em 2022, temos uma liquidez que é perfeita. Um minuto agora para responder a perguntas. Um senhor ali ao fundo.
Falou de mais-valias e de pagá-las. Li no relatório que vendeu um imóvel na Finlândia sob pressão de um comprador que não podia resistir e ainda não vimos a mais-valia chegar na nossa conta, nas nossas contas balanças. Vamos falar disso mais adiante. Não somos sempre génios, não fazemos só coisas extraordinárias, às vezes fazemos coisas um pouco menos, mas Philippe Servizi falará disso mais adiante e explicará. Uma pergunta curta. Mais alguma pergunta? Para esta primeira sessão, muito obrigado. Ainda poderão fazer mais perguntas mais adiante. Muito obrigado. Batista, voltamos a encontrar mais adiante. Vamos falar do vosso património. Philippe Servizi, diretor do imobiliário e diretor-geral de Coro, que vem depois falar. Mas antes disso, vamos ver um vídeo que mostra o que o fundo comprou e vendeu em 2022. Então foi o panorama do património em 2022, de que vamos falar agora. Philippe, voltando sobre esses investimentos, aquisições, com várias coisas que aconteceram no Reino Unido. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste momento importante que é a vossa Assembleia Geral. Aproveito para agradecer às equipas de marketing da Quorum que trabalham muito para a realização destes vídeos que me permitem ter uma visão do património. E muito rapidamente pediram para responder uma pergunta. Ainda não estava aqui, mas vou aproveitar para responder. Os imóveis na Finlândia foram vendidos em dezembro de 2022. Foram pagos na conta todos os investidores, na teoria.
a 12 de janeiro de 2023. Então, normalmente, cada um deve ter recebido, para além do dividendo de exploração, ou seja, dos aluguéis pagos em janeiro de 2023, houve um dividendo excepcional que deve ter chegado entre 13 e 14 de janeiro de 2023. A sessão foi em que data? No fim de dezembro de 2022. Então, normalmente, todos os investidores que usufruem em 2022 deveriam ter recebido esse dividendo excepcional em janeiro de 2023. Foi no fim de dezembro. A sessão foi no fim de dezembro, mas diz respeito aos investidores com fruição a 31 de dezembro. Então, sim, como eu disse, fizemos rapidamente, mas não rapidamente o suficiente. Então, desculpem por ter introduzido essa confusão. Então, a sessão foi no fim do ano e é preciso um prazo técnico para fazer os pagamentos. Por isso, o dividendo foi pago em janeiro. E por razão dessa pequena diferença, desfazamento, é que é preciso que terminemos as contas do fundo 10 de cada mês a seguir à sessão para poder fazer a distribuição do dividendo excepcional ligado à venda, que é que passou-se que 20 dias, cerca de 20 dias. Se a resposta para essa pergunta, e voltando aos investimentos, e para este ano, que foi bastante dinâmico, efetivamente, terminamos o ano de 2022 de uma forma diferente da que começamos. No início de 2022, receávamos ter de limitar a angariação. No Quórum XL, os grandes números de 2022 foram 12 aquisições, mais 420 milhões de euros investidos, a rentabilidade média das aquisições, digamos, a média dos contratos bastante longa. E houve esse problema com o Reino Unido. No início de 2022, não tínhamos a certeza de poder continuar a investir no Reino Unido em 2022, porque começamos o ano com a Libra, que era muito alta, do que voltaremos a falar a seguir. A diversidade, um elemento importante do fundo, sempre dissemos, lançamos o fundo na altura do Brexit, muitos imóveis na zona euro e fora da zona euro, porque, como sabem, o fundo também está na Noruega, na Polónia e no Canadá e em países mais clássicos, para aqueles que estão habituados a investir no Quórum, Espanha, Portugal, Itália, Países Baixos, Bélgica. E não a França, não em França, lamenta-se não estar em França, simplesmente porque o timing de lançamento do fundo no fim de 2017 chegou um momento em que o mercado francês era muito caro, o dinheiro não custava nada na altura, a situação mudou um pouco agora há um ano, e era muito difícil comprar em França e na Alemanha, que são os países tradicionalmente mais caros na Europa, quando podemos endividar-nos em níveis muito baixos. Uma pergunta, contudo, quando vemos esse mapa, há países, um pequeno país, ou um grande país, à direita, a Suíça, que está fora da zona euro, que é rico, que tem muito imobiliário. Por que não estamos na Suíça? Porque a filosofia do Quórum XL é investir quando o tempo é bom para o imobiliário e também na divisa. Agora, o franco suíço, atualmente, não dá uma janela interessante para podermos ter uma boa posição. Temos um único imóvel no Canadá, não porque quisemos parar, mas simplesmente porque o dólar canadiano aumentou desde o fim de 2020 e então abrandamos e pensávamos fazer a mesma coisa no Reino Unido de 2022, mas a situação foi diferente e 2022 foi um ano bastante complicado. O que há que lembrar é que a estratégia deste fundo é de ir aproveitar os momentos em que o mercado imobiliário está baixo, não é? Podemos comprar barato em relação a um momento em que era mais caro antes, mas há que fazer a mesma coisa a seguir, encontrar lugares no mundo onde as divisas são baixas em relação ao euro. Não temos muita sorte atualmente porque o euro
é uma divisa, uma moeda também fraca, e é preciso encontrar um mercado onde podemos encontrar boas oportunidades, ou seja, reduz um pouco o número de candidatos. Falamos da situação geográfica dos investimentos, então o que é que compramos? De tudo. Porque sempre procuramos fazer diversificação, escritórios, comércios, indústria e logística, hotelaria e saúde. Quando vemos aqui neste slide que temos uma grande parte de escritórios, compramos muitos escritórios nos últimos 3 anos. É uma classe de ativos que sofre desde a Covid de 2019. Vários clientes institucionais desviaram-se em toda a Europa e nós apostamos que os escritórios com um bom investimento, bons arrendatários a longo prazo, pode ser um bom investimento porque o preço desses escritórios diminuiu sensivelmente. Viram no vídeo, compramos escritórios em Londres, em Manchester, em Wimbledon. Quando lançamos o Cormo XL, nunca teríamos pensado ir para esses mercados, mas o contexto económico atual, com a crise, com a inflação, o aumento das taxas de juro e a diminuição dos preços no imobiliário, isto com as dificuldades no mercado inglês, fez com que tivemos essa possibilidade. E o objetivo do Cormo XL é um objetivo de distribuição, mas também de taxa anual de rendimento, ou seja, de desempenho do investimento, dos vossos investimentos. E devemos poder vender os prédios, os imóveis mais caros no futuro. E alguns foram comprados em 2022 a 6,5% de rendimento, em Manchester 6,5%. Não é o verdadeiro valor. Isso vem de uma sobre-reação dos mercados em relação aos eventos de 2022, inflação, guerra na Ucrânia, etc. Os nossos amigos ingleses tiveram dificuldades, não é? Vimos o governo da Liz Truss que só conseguiu aguentar 45 dias, não é? Uma situação muito delicada, económica também, com a Libra que caiu, que se desmoronou no final do ano, o que é uma boa coisa para nós, mas antes de falar das divisas, vamos falar mais longamente disso mais adiante, os elementos essenciais do fundo, não é? Contratos a 6,5 anos, em média. Temos uma segurança de arrendamento e temos uma visão até julho de 2029. Temos isso a nível jurídico, os arrendatários comprometem-se a pagar, mas é preciso que também sejam sólidos para pagar essas rendas. Há uma realização, auditorias antes da aquisição para ver qual é a saúde financeira do arrendatário, isso é essencial e há alguns exemplos. Falámos de inflação há pouco, num país onde o fundo está um pouco exposto, como a Polónia, há níveis de inflação muito altos em 2022 e tínhamos 12 a 13% em certos arrendatários. E é bom que sejam empresas sólidas, porque se fazem isso com uma pequena empresa, pode haver consequências muito difíceis. O arrendamento pode ser muito alto para a empresa e não poderá pagar. Agora, os clientes são Castorama, HBC, ou seja, são empresas cotadas, o que nos permite ter valor suplementar ou indexando os aluguéis. E há países onde já não vão mais porque é muito arriscado. Não diria países, porque tudo depende da variação. Podemos ir para alguns países, considerarmos que o risco é compensado, mas sempre fomos exigentes em relação aos arrendatários e somos cada vez mais, porque estamos num contexto inflacionista, não podemos enganar-nos. Uma empresa deve poder pagar a longo prazo. Podemos comprar o melhor prédio do mundo e ter o melhor contrato, mas se o locatário não pode pagar, não tem valor. Mas o ponto importante, o que vocês precisam lembrar, é que a solidez financeira é uma realidade. Enfim, não é sempre uma garantia a todos os riscos. Então, é um interesse do nosso fundo. Nós precisamos ter muitos imóveis, muitos arrendatários, e isso nos permite diminuir os riscos. Às vezes, nós nos enganamos. E
e a situação pode evoluir. Mas como nós temos muitos arrendatários, muito robustos, muitos imóveis, o risco diminui. E é isso que nós vemos aqui através dessa taxa de ocupação financeira. Quer explicar o que é? Sim, dois elementos. Nós temos taxa de ocupação financeira e física. A diferença entre os dois é muito simples. Às vezes você tem imóveis que estão ocupados, mas com uma franquia de renda. Então, nesse caso, ele ocupa fisicamente, mas financeiramente ele não paga. E inversamente, por quê? Bom, quando nós renovamos um contrato, um novo contrato de 10 anos, às vezes nós damos alguns meses de franquia. É uma prática de mercado, que nos ajuda a manter o arrendatário no longo prazo. E nós temos também uma taxa de ocupação física um pouco mais baixa. Por quê? Porque na Inglaterra há um costume muito favorável para o proprietário. Então, às vezes, um arrendatário, ele tem um contrato de 10 anos e quer ir embora. Ele está há 5 anos no imóvel e quer ir embora. Então, o que acontece? Esse arrendatário, ele tem que pagar uma indenização de 5 anos de renda. Ele paga o que falta, isso, e ele vai embora do imóvel. E você, proprietário, você embolsa esses 5 anos de renda e, em seguida, você pode arrendá-lo novamente. Então, você ganha bastante com isso. Então, é um mercado muito favorável aos proprietários. Nós falamos sobre isso depois da Assembleia Geral, depois do Covid, e nós quase não tínhamos nenhum pedido de rescisão de contrato dos arrendatários ingleses. Eu queria aproveitar, porque nós vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas, e tem uma pergunta sobre isso, sobre os investimentos no Reino Unido. Então, fale um pouco sobre a situação do Reino Unido. Sim, com certeza. Nós sabíamos que nós não podíamos investir tudo que tínhamos no Reino Unido. E por que nós acreditamos que nós tomamos boas decisões? Já aconteceu na nossa história, não é? Às vezes, nós colocamos todos os nossos ovos em um país só e tinha uma época que nós estávamos na Irlanda, por exemplo. Bom, nós somos oportunistas. Nós somos assim. Se não fôssemos assim, não haveria Quórum XL. Bom, por que nós temos essa concentração no Reino Unido? Porque é um mercado da Europa, quer dizer, não está mais na Europa, mas que tem uma boa relação de renda e risco. Então, o que acontece? É assim, o Frederic estava falando sobre isso no começo do ano. Houve uma série de coisas que aconteceram negativas no Reino Unido, o Brexit, entre outras. E quando o Reino Unido estava se recuperando, viu a Libra aumentando, não é? E daí começou a guerra, teve inflação, e a Inglaterra, contrariamente à França, à Alemanha, já estava se recuperando de uma série de crises. Então, o que aconteceu? Bom, essa é a natureza dos nossos investimentos. Nós queremos investir onde nós acreditamos que há imóveis desvalorizados. Então, é claro que nós não podemos investir 90% no Reino Unido no futuro, mas se considerarmos que um país é uma verdadeira oportunidade, nós vamos investir bastante nele. Bem, vamos continuar então a falar sobre o Reino Unido com um elemento muito importante para o Quórum XL. O impacto da moeda. Nós falamos muito sobre isso, não é? Nós investimos muito no Reino Unido. E a Libra, nesse contexto? Sim, nós já falamos muito sobre isso. E nós vamos mostrar aqui um gráfico que demonstra muito bem a gênese do Quórum XL. E vocês vão ver que isso é muito simples e com bom senso. Pelo menos nós esperamos. Antes do Brexit, de maneira muito simples, uma libra valia 1,40 euros. O Brexit chegou. Ninguém tinha imaginado isso, não é? Todo mundo dizia, isso nunca vai acontecer. Mas, nessa época, o mercado inglês era excelente. Sim, era o maior mercado da Europa, muito maior do que a Alemanha em termos de investimento. E a Inglaterra tem mercados de investimento muito fortes, então
a divisa era muito alta, era a segunda Suíça da Europa, não é? Então, havia muitos investidores que pagavam muito caro em imóveis e outras coisas e depois vendiam muito caro. Sim, e nessa época havia as cláusulas Brexit nos contratos de aquisição no Reino Unido. Então, nós fazíamos aquisições e nós podíamos cancelar os nossos contratos em caso de Brexit. E foi o que aconteceu. Teve um pânico quando chegou o voto do Brexit. O período foi bastante estranho, na verdade. Então, nós tivemos a eleição do Trump nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Muita coisa aconteceu. E aí, os mercados entraram em colapso. O efeito foi incrível. Todas as transações que deveriam ser feitas não foram feitas por causa do Brexit. Então, os vendedores tinham que vender. Ao mesmo tempo, a moeda local, a Libra, que sempre foi muito resistente, perdeu valor. Então, nós vimos aqui em 2017, uma libra, 1,10 euros, uma queda de 30%, gigantesca. E por fim, nós lançamos o Quorum XL em 2017 e nós começamos a realizar nossos primeiros investimentos em 2019, 2018, 2020. Nós investimos muito no Reino Unido. Data oficial do Brexit, 31 de janeiro de 2020, e nós vemos aqui que a Libra está aumentando. Ela chegou a 1,19. E em 2020, houve volatilidade por causa do Covid. E, por fim, nós chegamos no começo do ano de 2022 com o mercado inglês, que considera que o choque do Brexit acabou e que está a se recuperar. Então, nós até ultrapassamos 1,20. E aí, no início de 2022, a guerra ainda não começou na Ucrânia, e daí nós pensamos, bom, talvez nós tenhamos que parar de comprar no Reino Unido se as coisas continuarem desse jeito, não é? E, finalmente, infelizmente, começou a guerra na Ucrânia e tudo o que aconteceu, a inflação que aumentou ainda mais, já tinha inflação antes, houve um aumento das taxas de juros e o mercado inglês teve que enfrentar outros desafios. E a Libra caiu novamente. O que para nós, mais uma vez, de uma maneira pragmática, é uma oportunidade para nós. Nós podemos, assim, comprar imóveis na Inglaterra. E nós continuamos a fazer isso no começo do ano. E nós vamos continuar, porque nós sabemos que estamos a criar mais-valia no futuro. O que é interessante é que esse gráfico da divisa, nós temos certos países em que a divisa caiu e o mercado imobiliário também caiu, mas se nós tivéssemos o mesmo gráfico sobre o mercado imobiliário, seria o mesmo. Então, o que acontece na Inglaterra? A conjunção desses dois fatores, a Libra e o mercado imobiliário, eles são paralelos. Então, nós criamos quando o gráfico estava lá embaixo e depois, há variações, é claro, mas nós aumentamos, nós progredimos, não é? Olha, o mercado imobiliário, ele sofre muito na Europa inteira. E ainda mais no Reino Unido. Quando na França nós nos endividávamos a 0,4, 0,9, na Inglaterra era 2,6, mais ou menos a taxa. Então, a taxa de rentabilidade imobiliária aumentou muito, o que significa que os preços mecanicamente abaixaram. E esse é o mesmo nível? Não, não, não. Os preços são mais altos, não é 4,5%. Mais inflação também, não é? Bem, obrigado pelas explicações. Duas perguntas. Vamos ouvir uma pergunta aqui na sala. Você nos explicou que o XL era o fundo mais original. Eu acho que nós entendemos melhor isso através das explicações. Gostaria de agradecer pelos esclarecimentos. Eu acho que eu entendi, percebi o que queriam que percebêssemos. No entanto,
falou muito sobre a Inglaterra. Creio lembrar que nas outras assembleias estavam indo contra a corrente, eram os únicos a querer investir nesse contexto. Parece que hoje, ao contrário, vocês atiraram as moscas e agora os concorrentes começam a se interessar por esse mercado. Além disso, noto, no começo da explicação, que o XL investiu em mercados como a saúde, e assim, vocês fizeram testes, na verdade, para aplicar para os outros produtos Corum? Olha, com relação à Inglaterra, tem razão. Mas acho que isso não se aplica apenas ao Reino Unido. Acho que nós damos ideias aos nossos concorrentes, mas se esse for o caso, melhor assim. Melhor assim, porque o que constatamos no Corum Origin, por exemplo, em alguns mercados onde nós somos muito criticados, nós acabamos atraindo outros concorrentes. Então, nós acabamos conseguindo liquidez. Então, se no futuro nós quisermos vender para fundos franceses interessados, nós podemos fazer isso e vamos fazer isso em países em que a divisa aumentou. Então, esse é o primeiro ponto. Não é? Nós vamos vender com preço alto. O segundo ponto, com relação à saúde, nós não fazemos testes com o XL, nós simplesmente beneficiamos de um bom timing. Nós temos um operador inglês que colocou no mercado uma série de casas de repouso logo quando nós estávamos pensando em investir. Então, nós tínhamos tudo contra nós. Era um mês de março de 2022, a guerra tinha começado, havia uma inflação muito alta no Reino Unido e eles estavam a vender ativos de saúde muito criticados. Então, por que vocês não compraram? Bom, diversos elementos. Essa era uma operação muito específica. Quando o operador vende o imóvel e os explora em seguida. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma auditoria muito aprofundada, nós fazemos isso sempre. Então, nós sempre analisamos os nossos arrendatários, sobretudo quando eles trabalham no setor da saúde. Então, o que acontece é que nós que redigimos o contrato, nesse caso. Assim, nós inserimos uma cláusula de boa conduta. Então, se no futuro houver um escândalo com relação a esse operador e não houver uma boa prática, na verdade, com relação à gestão dessas casas de repouso, nós podemos simplesmente mudar de operador. E um outro elemento extremamente importante com relação à aquisição desses imóveis de saúde é que nós assinamos contratos de 5 anos. Não é? O que isso significa? Isso significa que o arrendatário é responsável por todas as obras que devem ser feitas na estrutura do imóvel. E nós compramos isso com uma taxa de rentabilidade de 7%, que é mais ou menos o padrão no setor da saúde. Então, o que nós podemos dizer com relação a esse tema é que as casas de repouso na Inglaterra, o mercado é um pouco diferente do mercado francês. Então, há notas que são dadas. Então, 3 significa que é ruim, 2 mais ou menos e 1 bom. Então, esses selos existem, essas casas de repouso têm esses selos de qualidade, digamos. Então, os ingleses são muito claros, eles mostram o que funciona e o que não funciona. Tem muita transparência no mercado, é por isso que nós ficamos interessados nessas casas de repouso também. Então, vocês atraíram os concorrentes na Inglaterra, não é? Vocês veem as coisas que os outros não veem ainda. Eu não sei se é isso, mas a questão é, como nós
investimos muito cedo na Inglaterra, em 2017, quando o mercado estava passando por dificuldades e a Libra estava desvalorizada. Bom, nós temos um conhecimento melhor do mercado e nós podemos constituir um portfólio muito consolidado, muito robusto. E eu acho que nós chegamos no pico baixo do mercado, então nós compramos na hora certa. Enfim, quando os investidores voltam, isso pode ser um freio para nós comprarmos. Esse ainda não é o caso, porque o contexto atual nos permite fazê-lo, mas se for o caso de vender, nós vamos vender. Eu vou apresentar as coisas de um jeito diferente. Nós não estamos à frente, nós estamos atrasados. Então, nós começamos pensando, onde é caro demais? Onde tem dinheiro demais? Onde tem investidor demais? Então, nós sempre pensamos nesse lado, antes de mais. Onde nós não vamos porque é caro demais, porque há riscos demais. Então, essa é uma estratégia contracorrente. Realmente, nós analisamos antes os pontos negativos. Nós não, na verdade, nós reagimos, nós não antecipamos. Mas, com o tempo, nós acabamos sendo acompanhados. Não é onde nós não estamos, no mercado francês, alemão. Bom, talvez um dia nós voltemos para a França. Ninguém sabe o que vai acontecer. Por que não? Se o mercado permitir, mas a França, a Alemanha são ótimos exemplos. Mas, por exemplo, logística é um outro exemplo, tipologia de imóveis. Nós fizemos muito pouco de investimentos em logística, porque a logística se tornou muito cara em 2018. Talvez em 2023 nós tenhamos a ocasião de investir em logística, porque os preços estão mudando. O que era mais caro ontem é o que tem tido mais dinamismo em termos de valor hoje. Então, nós vamos determinar como vamos diversificar o nosso portfólio. Eu acho que nós estamos demorando muito. Bom, vamos falar um pouco sobre os números. Laurent Deleguise, que gère la performance de cette SCPI. O nosso gestor de desempenho está aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui. Vamos falar sobre a parte financeira com os principais resultados, os principais dados, números. Bom dia, Gael. Bom dia a todos. O ano de 2022 foi particularmente dinâmico, muito rico em termos de novidades. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ilustrar tudo o que foi apresentado até agora com alguns números. Então, vamos começar então com o resultado do fundo. Vamos pensar em 3 dados. Eles estão aqui nos seus ecrãs. O primeiro, as rendas faturadas a cada mês, a cada trimestre, aos arrendatários dos imóveis. E a principal fonte de recursos do fundo, 101 milhões de euros em 2022. O que isso significa? Isso significa que todos pagaram na hora. Ninguém ficou a dever. E os resultados imobiliários, menos os cargos não recuperáveis, 3,2 milhões de euros, menos os encargos financeiros, ou seja, as taxas de juros das nossas dívidas, etc. 3,1 milhões de euros. O resultado imobiliário foi de 95 milhões de euros, o que representa 95% das rendas faturadas. Bem, os 2 primeiros dados são muito próximos e isso se explica por uma razão que o Felipe falou. Ele estava falando sobre a natureza dos contratos de renda, não é? A maior parte dos encargos são pagas diretamente pelos arrendatários. Vamos falar então sobre o resultado líquido? Sim, é o terceiro dado muito importante. Resultado líquido, o resultado imobiliário menos as despesas operacionais, ou as auditoria, despesas bancárias, 17,4 milhões de euros, menos os resultados financeiros, nos empréstimos de curto prazo, 2,8 milhões de euros, e, por fim, as provisões para manutenções, 2,6 milhões de euros. Tudo isso para realizar obras e etc. Então, podemos ver o resultado líquido foi de 72 milhões
11,07 euros por unidade de participação a 31 de dezembro de 2022, o que é depositados nas contas bancárias dos nossos investidores em janeiro. Então, explique para nós as taxas. Bem, vamos lembrar, o principal indicador é a taxa de distribuição. Do que se trata? O dividendo bruto antes de impostos franceses e estrangeiros, dividido pelo preço de subscrição da unidade em 1º de janeiro do ano N. Então, o objetivo é de 5% de taxa de rentabilidade, e nós ultrapassamos esse objetivo pelo 6º ano consecutivo, porque o nosso índice desse ano foi de 5,84% em 2021 e 5,97% em 2022. Vamos ver os detalhes de tudo isso. Então, há dois componentes desse desempenho. Então, o primeiro das rendas que são depositadas sem encargos todos os meses, então as rendas de exploração, e elas progrediram. Em 2021, 5,74%, em 2021, 5,85% e em 2022. Isso é o fruto das nossas equipas imobiliárias que investiram em boas condições e criaram mais-valia nos imóveis e renegociaram, inclusive, alguns contratos de renda. Então, o segundo componente, as vendas. Nós anunciamos isso no início da apresentação. Então, nós geramos essas mais-valias que serão distribuídas em dividendos diretamente nas contas bancárias dos nossos investidores. Então, em 2022, nós vendemos imóveis na Finlândia e nós tivemos, então, um dividendo de 22 centavos por ação, ou seja, 0,2%, a taxa de vendas. Todos estão acompanhando os dados, os números? Muito bem. O que nós precisamos lembrar é que, na verdade, as coisas estão indo bem. Sim, nosso desempenho é muito bom, muito maior do que a meta que nós tínhamos. E há um último elemento sobre o qual eu gostaria de falar, é o valor da ação. Se deram conta de que o valor da ação teve 2 aumentos em 6 anos, em junho de 2022, então, nós passamos de 199 para 190 euros. O que aconteceu? Na verdade, nós tivemos uma progressão do valor de reconstituição por parte. E nós vemos aqui nesse slide. Então, é o valor de mercado do fundo, o valor de mercado dos imóveis que nós temos. O valor de reconstituição, então, é o valor de realização mais os encargos necessários para reconstituir o fundo, reconstituir o patrimônio imobiliário idêntico. Então, encargos de aquisição, impostos que precisam ser pagos, etc. Então, o valor de reconstituição é sempre maior que outro? Sim, de fato. A diferença são os encargos necessários para reconstituir o patrimônio. Bem, o valor de reconstituição por ação baixou entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Era de 199 euros e passou para 190 euros. Há uma razão principal para isso. Nós já falamos sobre isso uma série de vezes durante a apresentação. A taxa de câmbio. O valor de reconstituição é teórico, observado em uma data precisa, 31 de dezembro. Isso significa que a taxa de câmbio estava no segundo momento mais baixo. Então, se você olhar esse valor alguns dias depois, ele teria sido outro. Então, essa diferença da taxa de câmbio entre dezembro é de 7 euros. E há um outro impacto. O impacto da depreciação dos ativos imobiliários sobre o valor de reconstituição por unidade. Então, o Felipe falou sobre isso, não é? No Reino Unido, o valor desses imóveis caiu em 2022 só um pouco,
Não é? E tudo isso devido aos peritos imobiliários que valorizam esses imóveis. Então, se no futuro eles colocam em conta a responsabilidade deles quando eles fazem essas análises. Sim, eu acho que com relação a isso, Felipe, há histórias interessantes. Em alguns imóveis, nós compramos baratos. Sim, no Reino Unido, há uma responsabilidade particular dos peritos. Então, depois da crise de 2008, que havia tido consequências bastante nefastas para o mercado. Então, o que acontece? Se os fundos não conseguem vender ao preço determinado pelos peritos, eles têm que reagir. Então, em alguns imóveis que foram valorizados a um certo preço no final de 2020, nós assinamos novos contratos de 7 anos, etc. E o valor do imóvel caiu. Ou tem uma outra possibilidade. No Reino Unido, você nunca pode ganhar. Você só pode perder em termos de perícia. Então, nós compramos um imóvel em Londres, 13 milhões de libras, no mês de setembro. No mês de dezembro, recebemos um relatório de perícia que o avaliava 19 milhões de libras. Então, era um excelente negócio, não é? Não é? Era o reflexo do verdadeiro valor do imóvel, não é? No centro de Londres. E, em seguida, recebemos um segundo relatório, 13 milhões de libras. Nós ligamos para o perito e dizemos, nossa, teve uma queda muito grande do valor, né? E o perito disse, nós tivemos uma informação de mercado. Então, de fato, isso ilustra o fato de que nós lidamos com pessoas muito prudentes, nós nos adaptamos, mas é verdade que há um impacto no final do ano com relação ao valor de reconstituição. Com a queda da Libra, nós tivemos um impacto. Mas isso não é uma coisa que nos preocupa, francamente. Nós estamos simplesmente lidando com pessoas muito prudentes por razões históricas. Então, nós temos a respeitar o fato de que nós vamos ver de qualquer jeito o verdadeiro valor desses imóveis no futuro. Bom, vamos passar para as perguntas ou quer fazer uma conclusão? Sim, o resultado em 2022 foi excelente, apesar de um contexto geopolítico muito instável. Então, a nossa meta de desempenho foi ultrapassada pelo 6º ano consecutivo. Então, estamos muito confiantes com relação aos próximos meses, os próximos anos. E o Frederic vai falar um pouco mais sobre as expectativas futuras. Então, tudo isso, apesar do contexto, não é? Nós temos aqui uma pergunta com relação à Finlândia. A venda se deu devido à Rússia? Não, não, não. Não foi por isso. Nós temos muitos imóveis na Finlândia, é um bom mercado, resistente, não é? Então, é um país da OTAN. Então, a venda na Finlândia não estava prevista. E nós vendemos porque o nosso comprador estava muito entusiasmado e ele fez uma boa oferta. Por quê? Porque nós vendemos para ele supermercados, não é, especializados no discount, e ele criou um fundo não diversificado, dedicado unicamente a esse tipo de imóveis. Então, ele só podia comprar supermercados. Nós chegamos no final do ano, ele ainda não tinha dinheiro suficiente, investido o suficiente, então ele estava sob pressão e ele decidiu pagar um preço extremamente elevado. Nós tínhamos uma boa renda com relação a esses imóveis, mas ele fez uma excelente oferta, não é? Não seria inteligente recusar essa oferta. Então, esse é um excelente exemplo do que a não diversificação pode acabar impondo aos investidores, não é? Ou seja, sofrer muita pressão dos investidores. Mais alguma pergunta aqui na sala?
Bonjour. Boa Une tarde. question, si je compare Uma Quorum pergunta, se Origine et comparar Quorum XL, on voit que Quorum Origine Origine, e elle joue dans XL, toute la zone euro pour Origine saisir les está na toda a opportunités. zona euro para Quorum aproveitar XL, as elle va oportunidades. avoir XL la vai même possibilité ter a d'avoir mesma toutes ces possibilidade opportunités sur de la ter zone essas euro, oportunidades na plus zona hors euro, euro. mais Donc fora moi, j'aurais pensé da qu'en zona termes euro. d'objectifs, comme on Pensava que verra em termos plus de d'opportunités, objetivos, les como se vê ambitions auraient mais été oportunidades, que as supérieures. ambições fossem C'est-à-dire que superiores. Quorum Origine, qui est Que plus Quorum limité, elle est à Origine mais 6%, et limitado Quorum a XL, qui a plus 6% e XL que tem d'opportunités, mais finalement, elle est à oportunidades, 5%, il y a un afinal écart de está a 20%. 5%. Há uma Et ça, diferença. pour moi, c'est une E bizarrerie. isso para Alors, mim est-ce que vous pouvez nous é expliquer estranho. cette bizarrerie? Será que nos poderia Oui, explicar parce essas que le coisas projet de estranhas? Quorum Origine, O projeto de il Quorum est Origine le rendement immobilier sur la zone euro. é de rendimento imobiliário na zona Et euro. donc, d'aller jouer les contre-cycles, hein, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. Je E rappelle ir qu'avant a Quorum contracorrente. Origine, les CPI françaises, qui sont des Os animaux très fundos particuliers, il n'y a pas franceses d'équivalent en Europe. Hein. On a des amis européens. não dans há la salle aujourd'hui. equivalentes na Il faut bien Europa. comprendre qu'un fonds immobilier, Fundo normalement, imobiliário alors ça peut être ce qu'on appelle une société pode foncière. Donc, ser c'est une uma société qui détient empresa des immeubles qui est cotée en bourse. En fait, imobiliária, vous faites plus uma tellement empresa d'immobilier, vous faites imobiliária de la bourse. cotada C'est na la bolsa. valeur et les revenus sont Não faz complètement tanto déconnectés imobiliário, de está ce mais qu'on appelle ligado à le sous-jacent, bolsa. des immeubles en tant que E os tels. valores estão Ou alors desconectados vous avez des fonds dos immobiliers prédios em si. Ou então são fundos qui sont des imobiliários objets un peu hybrides, c'est-à-dire que oui, ils ont pouco des immeubles, híbridos, mais en même temps, têm ils vous prédios, promettent de faire de imóveis, l'immobilier mas tout en também vous fazem promettant une imobiliário liquidité immédiate. e Donc, prometem vous uma comprenez liquidez que imediata. promettre la liquidité immédiate, Por c'est-à-dire que vous pouvez acheter et prometer vendre sans liquidez arrêt ces imediata, actions, en comprar e détenant des immeubles, vender ça pose d'autres constantemente problèmes. as Dedans, il y a d'autres ações, choses que de l'immobilier. ou Et seja, donc, c'est plus aí tout à há fait de outra l'immobilier. coisa para Ça além de amène beaucoup de imobiliário. contraintes. Então já não é só Donc, la SCPI, qui imobiliário, est un objet tem très outras particulier, restrições. qui est un objet français, Então il é n'y a que des objeto, immeubles et les digamos, é revenus ne fundo viennent que des loyers. francês, os rendimentos Et vêm théoriquement, dos les CPI historiquement das ne vendaient rendas pas les immeubles, elles les détenaient. En fait, c'était en gros des espèces de e captives é uma espécie immobilières de qui emmagasinaient empresa des cativa immeubles et imobiliária puis, qui servaient que de juntava loyer, imóveis e et ça a été un que long fleuve tranquille. servia Notre as idée rendas, de la SCPI etc. A nossa ideia era pouco La SCPI est diferente. là pour créer de la valeur, donc il y a le O loyer, fundo está très aí para important. criar valor, Mais après, a une fois renda é qu'on crée de la importante, valeur, c'est e d'acheter pas depois, cher et de revendre para plus criar cher. valor, é Je vous comprar apprends rien, hein. barato e Ça, vender c'est mais On caro. fait tous les jours dans nos activités O que fazemos professionnelles. todos nas nossas atividades Voilà, c'est créer de la valeur en profissionais achetant é en criar vendant aux valor ao meilleures comprar e conditions. vender nas melhores condições. Donc pour ce faire, on a Para inventé un truc isso, chez Quorum qui est de faire des montamos SCPI qui algo que é de investissent en Europe, fazer en disant c'est idiot d'avoir des fundo objets que investe na immobiliers qui investissent Europa. qu'en France. Après tout, il y a la zone euro, on peut aller Pensámos, investir bom, partout en já que Europe. temos a zona Et euro, donc l'idée, podemos c'était de investir em maximiser le rendement toda a Europa. en E a investissant ideia é en Europe. maximizar o rendimento Avec Quorum XL, investindo na on Europa. a inventé Com autre Quorum chose dans les XL SCPI, alors qui inventamos existe aussi dans les fonds algo immobiliers étrangers, mais mais peut-être pas à une telle échelle. nos 7 C'est qu'on s'est dit, mais países on peut e aussi créer de pensamos, la valeur mas também en podemos criar investissant dans valor des pays qui investindo sont em hors de la zone países euro. que estão Donc, on fora se da rajoute une zona contrainte qui est de savoir, euro. on peut aussi créer de la valeur avec la devise. Ou seja, criar Mais valor pour também faire com ça, a on peut moeda. aussi acheter Mas para isso também dans podemos des marchés comprar immobiliers em qui n'offrent mercados peut-être pas imobiliários de que tel não niveau de rendement. Je vais oferecem vous donner un exemple très tais simple. níveis de rendimentos. Faire Por de exemplo, l'immobilier au Japon, no Japão, sur le plan du rendement, c'est pas tellement a nível de intéressant. rendimento não é En gros, muito vous faites du rendement interessante. à 3%. São cerca de D'accord. 3%. Par contre, Mas ces 3%, esses le marché 3%, immobilier o japonais mercado fluctue très imobiliário vite. japonês flutua Et muito par moment, vous rapidamente allez e être por à vezes 3, à d'autres, estará vous allez em être à 3, 2,80, noutros momentos à d'autres à 2,80 3,50. Donc, les e noutros a variations de rendement sont 3,50. telles Então que as vous créez beaucoup de variações valeur. são tais Si vous que achetez au bon cria muito moment, valor se quand le comprar no marché, momento vous l'achetez à certo. 3,50, Quando et vous comprar a vendez quand le marché 3,50 est e à revender 2,80, quando o vous mercado faites 30% de 2,80, gain. há Et donc, 30%. c'est-à-dire que l'objectif est plus tout à fait Ou seja, o objetivo Et já não é là-dessus, on a tanto rajouté la strate rendimento, de la devise. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les mas marchés a divisa, immobiliers mas a dans moeda. lesquels vous dites, j'achète Ou avec ma devise seja, qui est pas chère. ir Pour avoir la chance para d'avoir avec une devise mercados peu chère. Donc, c'est onde pour ça qu'on a pensamos, mis le bom, Japon. compro com uma Non pas moeda pour le marché que não é immobilier, cara. parce Por isso qu'on offre esquecemos o plein Japão. Não d'intérêts. pelo aspecto Alors, on vous aurait imobiliário, dit, que é on vous aurait dit, muito bah ouais, le Japon, interessante, un peu de rendement, j'y crois. Sauf que la création de valeur potentielle, mas a on achète criação de le valor Japon à potencial, 3,50, não é? elle Se est comprássemos juste no colossale. Japão, Donc, on a donné cet objectif de 5% qui então nous demos permet esse d'aller sur objetivo des de marchés 5% que nos immobiliers qui offrent permitir peut-être un para peu moins de rendement. mercados que têm um pouco menos de rentabilidade, Au moins supérieur à ceux de l'Europe. mas pelo menos superiores ao da Europa. Mas temos assim a oportunidade de criar mais valor com a moeda. Por isso é que o XL, à partida, pensamos nessa liberdade de ter um pouco menos de rentabilidade, mas mais criação de valor. Com esse TIR, não é? Passado 10 anos, todos os rendimentos, dividendos que recebeu, mais a criação de valor através das vendas, ou vender mais caro do que o que comprou, o aumento do valor da ação, o aumento do património. É um pouco o porquê desta estranheza, deste elemento estranho. Uma última pergunta,
pergunta curta e com uma pergunta também curta.
A minha pergunta é um pouco desfasada, diferente. Oui, mais c'est pas grave, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Merci. Pour parler des établissements de santé, je vais faire Ao falar dos estabelecimentos de saúde, essa essa comparação com a RPA, houve o problema de investidores que investiram para a sua reforma, com uma caução até surpreendente do Estado, que sabia perfeitamente o que se passava, e a RPA não fez a manutenção dos muros, falou do triplo líquido que defendem, não é? Ou seja, os seus arrendatários devem fazer a manutenção do prédio de forma satisfatória, o que não foi feito pela RPA, porque a RPA não era obrigada pela lei a fazê-lo, mas os nossos arrendatários na Inglaterra, a cada ano faz-se uma auditoria técnica, podemos dizer, têm de fazer os trabalhos necessários. A segunda parte da minha pergunta é o que não foi feito pela RPA, com autorização e conhecimento do Estado, que para mim é surpreendente. A minha pergunta é como ou quem obriga dessas obras, dessa manutenção? Eu vi que são vocês. Em França, ouvi falar do artigo 606 do Código Civil, que diz que deve ser a cargo do proprietário. Há já vários anos. Em França, não podemos pedir ao arrendatário que realize obras estruturais no prédio. Somos o único país na Europa a obrigar o proprietário a isso. Por isso, privilegiamos os investimentos no estrangeiro. Gostamos muito da França, mas o quadro legislativo francês é um dos mais desfavoráveis para os proprietários. Tout à fait. C'est nous qui avons la main pour les obliger à faire les travaux. Sim, no caso da Inglaterra, somos nós que decidimos. On vous reprend. Merci beaucoup en tout cas. Muito obrigado. Merci Florent. Obrigado, Florent. Normalement, c'est l'heure du rapport du commissaire aux comptes. Agora é o relatório do auditor de contas. O auditor não pôde participar a esta Assembleia Geral, então eu tenho a responsabilidade de indicar que emitiu 2 relatórios disponíveis no relatório do Quórum XL na página 55, relatório geral das contas, emitido sem reservas, e o relatório especial sobre convenções regulamentadas. Muito obrigado, Florent. Vamos continuar. Vamos agora acolher Anne Carizot para a votação das resoluções. Allez, vous allez voter dans quelques instants. Le vote ne va plus tarder. Anne, les modalités. Dentro de uns instantes. Obrigada, Gaëlle. Vou começar a introdução pelo Pierre Lasquin, que é o presidente do Conselho Fiscal, que não pôde vir, mas o seu relatório estará no relatório anual na página 54. Vamos efetivamente fazer agora a votação das várias resoluções. Todas obtiveram parecer favorável do Conselho Fiscal. Vão ver o texto aqui no ecrã. Para aqueles que estão mais longe, tem o texto detalhado nas páginas 62 a 64 do relatório anual. Uma particularidade, o mandato dos membros do Conselho Fiscal chega ao fim, então vamos votar também a vários candidatos, membros atuais que se apresentaram de novo e 2 novos candidatos. E vamos também propor a candidatura do novo auditor de contas, porque o mandato atual chegou ao fim. A Sociedade de Gestão levou a cabo um processo de seleção, propôs uma candidatura ao Conselho Fiscal e será apresentado hoje. Gaëlle, tens a palavra para apresentar como votar. Então, essa caixinha, verifiquem que o cartão está bem colocado e enquanto a primeira há 3 teclas, 1, 2 e 3, uma a favor e 2 contra e 3 para abstenção. O voto depois aparece no ecrã e assim sabem que é levado em consideração, é contabilizado. Então, temos uma Assembleia Geral Ordinária e o
vamos começar por essa Assembleia Geral Ordinária e depois uma Assembleia extraordinária. Antes de lermos os projetos de resolução, Sandrine Fontenot, secretária, vou perguntar-lhe se atingimos o quórum. Dos 8.843.433 direitos de voto existentes no Fundo Quórum XL, são representados hoje 1.505.780 direitos de voto, que dá 17,3% de quórum, sabendo que o quórum para a votação, para que seja validado, deve ser de 25%. Ou seja, não atingimos o quórum. O conjunto das votações será guardado, conservado para a segunda volta, que será indicada depois no futuro. Ou seja, votam já, a votação é definitiva e depois teremos uma segunda volta para permitir àqueles que não puderam votar ou por correspondência ou hoje fazê-lo nessa altura. Vamos começar pela primeira resolução. Tivemos a apresentação dos vários relatórios, empresa de gestão, Conselho Fiscal, auditores de contas, e o que nós propomos é aprovar esses relatórios e as contas anuais, resultado líquido, capital social, capital nominal, e dar quitação à empresa de gestão e ao Conselho Fiscal para o ano de 2022. Votação. Podem votar agora. 1 pour, 2 contre, 3 abstentions. Je vous remercie. Obrigada. Deuxième résolution. Segunda resolução. Le vote était fermé, excusez-moi, j'aurais dû le Desculpem, a votação terminou. Affectation du résultat. A distribuição do resultado. Vamos propor agora que se pronunciem sobre essa distribuição, como está aqui mencionada e explicado foi explicado pelo Florent. Passamos agora à votação. Podem votar. Je vous remercie. Obrigada. Le vote est fermé. Terminou a votação. Nous allons passer à la troisième résolution. Terceira resolução. Au cours de laquelle nous vous invitons à approuver les para différentes aprovar valeurs os vários valores tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs comptables, indicados les valeurs há de pouco réalisation e et les valores valeurs de realização e de reconstituição, qui sont affichés ici dans votre indicados rapport annuel, à la aqui fois no au relatório global pour la anual, SCPI de forma et global façon para o unitaire fundo par part. e Je também vous de forma propose de unitária passer au vote. por cada Le vote est ação. ouvert. Podem votar agora. Je vous remercie. Obrigada. Le vote est fermé. Terminou a votação. Nous allons vous inviter maintenant à vous prononcer Vejamos sur une agora résolution qui porte sur les uma conventions réglementées. resolução sobre as convenções regulamentadas. O que são? Ce sont des conventions qui ont été São conclues entre notre convenções, SCPI et la acordos société de gestion. entre o fundo e a sociedade de gestão. O auditor de contas verifica que são no interesse do fundo e faz um relatório especial Vous avez été destinataire. que receberam. En l'occurrence, on regarde les nouvelles conventions ou les Ou seja, conventions qui vêem-se se quais são as poursuivent. novas Il n'y en a pas encore eu. convenções, Les as que se principales continuam. conventions réglementées Ainda não houve. As portent sur les principais commissions convenções qui rémunèrent votre regulamentadas têm a SCPI. ver sobre as Nous convenções proposons que remuneram d'approuver o le fundo. contenu du rapport Propomos spécial du commissaire aprovar portant sur les o conventions relatório sobre as vote convenções est ouvert. regulamentadas. Podem votar agora.
Obrigada. Terminou agora a votação. Quinta resolução. Em janeiro de 2023, foi pago distribuição de dividendo extraordinário de mais-valia de cessão. Então, propomos ratificar a distribuição desse pagamento, dessa quantia, ratificar, então, esse dividendo extraordinário. Podem votar agora. Obrigada. Terminou a votação. Sexta resolução, nomeação de um novo auditor de contas, titular e suplente. Propomos designar um novo auditor para um período de 6 anos e propomos a sociedade Caio de Du e Associados, representada pelo Sr. Stefan Lipski, na função de auditor titular, e Sr. Rémi Servonin para auditor suplente. Começamos a votação. Terminou a votação. Arrive le moment important, non pas que toutes les autres résolutions ne soient pas importantes, de cette Assemblée générale. À savoir, nous allons évoquer l'élection do novo Conselho Fiscal. Uma resolução que é importante. Vous allez prendre acte de l'expiration des mandats des 8 membres actuels du Conseil de surveillance. Do mandato dos 8 membros atuais, validar o princípio de renovação e renovar o princípio de que haverá 8 membros no novo Conselho Fiscal. Propomos que votem esta resolução de princípio, renovação e 8 lugares do Conselho Fiscal. Podem começar a votar e depois vir ao Batiste. Terminou a votação. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. A relembrar alguns elementos quanto ao processo e candidaturas e regras de eleição para as candidaturas que vamos apresentar. Publicamos no folheto de informação do quarto trimestre de 2022 o apelo a candidaturas, publicado a 19 de janeiro de 2023. Algumas condições eram exigidas, o facto de ter pelo menos 100 ações. Convidamos os investidores que desejavam contactassem a Sociedade de Gestão para obter os documentos necessários, e a campanha durou até 24 de fevereiro de 2023. Os candidatos com as condições fixadas pelo regulamento interior do Conselho Fiscal e cujas candidaturas estavam completas foram validados e foram apresentados ao Conselho Fiscal atual, que validaram e integraram. Vamos integrá-los então na nossa Assembleia Geral hoje. Isto para indicar as regras que se aplicam para a apresentação dessas candidaturas. De forma prática, em termos práticos, vamos apresentar as várias candidaturas que têm também no relatório anual. Vamos apresentar as pessoas, a profissão. No relatório anual também está indicado o número de ações, informações mais completas. Gail vai explicar como utilizamos o instrumento para votar. Terão tempo. Se houver dificuldades técnicas, as equipas estão disponíveis para ajudar. E, antes de vermos a lista dos candidatos, relembramos que há 8 lugares e que podem votar para 8 candidatos. Batiste, podes apresentar os membros atuais que se apresentam de novo por ordem alfabética. Queremos agradecer desde já aos membros do Conselho Fiscal pelo trabalho durante estes 3 últimos anos. Tenho aqui a lista. Sociedade BA Conseil,
Benjamin André, senhor Lisli Batley, perito imobiliário, Guillaume Delbecq, responsável do projeto no âmbito dos seguros, financeiro do Lacduc, Pierre Lasquin, Alain Joie, quadro perito, Marie-Hélène Maquet, reformada, Manuel Massé, advogado, e Stéphane Tantajardin, diretor financeiro. Merci Baptiste. Obrigada, Batiste. Vamos apresentar agora os novos candidatos. Haverá uma página a recapitular os números todos. Por ordem alfabética, os novos candidatos são o Sr. Julien Pourcourtin, integrador de regras de análise de apoio logístico, Christophe Daniel, engenheiro patrimonial, David Diano, gerente de um gabinete especializado no acompanhamento de empresas para a otimização da gestão financeira e organizacional, Lionel Desmartons, Justiça, Sr. Montiès, presidente e criador de Miquel SAS, Louis Montagne, diretor administrativo e financeiro de uma cadeia de lojas de ótica, a Sociedade Palo Alto SARL, representada pelo Sr. Sylvain Menon, Sr. Cyril Perrault, diretor adjunto da auditoria do Grupo AXA, Mathieu Fleguer, quadro financeiro do Grupo Maersk, e Isabelle Prévost, presidente e diretora de IDS Conseil, presidente de EEF MECO. Temos vários candidatos, agradeço a todos e dentro de momentos terão uma lista sintética. Gael vai dar explicações sobre o instrumento para votar, a caixinha para votar. Então, desta vez vão utilizar aqui a rodinha no centro da caixinha, onde vão encontrar os vários candidatos e quando selecionarem o candidato que desejarem, podem clicar nesse botãozinho aí, nessa rodinha, e podem fazer isso 8 vezes, porque podem votar para 8 candidatos. Aqui no centro, esta rodinha, ou este botãozinho, devagar para cima ou para baixo, para poderem escolher o nome do candidato que desejam votar, sobre o qual desejam votar. Se tiverem dificuldades, não hesitem em fazer perguntas. Sim, vamos mostrar a lista toda com os nomes. E à la fin, vous allez valider, bien sûr, avec la touche verte. Com a tecla verde para validar a votação toda. Vamos mostrar desde já a lista. Todos têm aí o aparelho para poder votar. Então, número 1, BA Conseil SAS, representada por Benjamin André. Número 2, Leslie Bat, perito imobiliário. Candidat numéro 3, 3, Guillaume Delbecq, responsável de projetos no setor dos seguros. A votação ainda não está aberta. Por enquanto estamos a ler a lista dos candidatos. Número 4, Financière, representada por Pierre Lasquin. 5, Alain Joie. 6, Marie-Hélène Maquet, reformada. 7, Emmanuel Massé. 8, Stéphane Tortajada, diretor financeiro. 9, Julien Pourcourtin, integrador apoio logístico. 10, Christophe Daniel, engenheiro patrimonial. 11, David Diano. 12, Lionel Desmartons. 13, Jean-Louis Urtiez. 14, Louis Montagne. 15, Palo Alto SARL, representada por Sylvain Menon. 16, Cyril Perrault. 17, Mathieu Fleguer. 18, Isabelle Prévost. Podem votar. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des difficultés techniques et à vous signaler.
que tout le monde arrive à bien faire fonctionner son boîtier? Conseguiram fazer funcionar o aparelho e votar? Est-ce que certains d'entre vous ont besoin d'aide? Precisam de ajuda? Alguém precisa de ajuda? Alors au centre, si quelqu'un peut venir aider monsieur No et madame, centro aqui, qui sont se coincés puderem là où les mains se ajudar, lèvent, voilà, un petit peu dans la même zone, on va venir vous aider pour vão receber faire ajuda fonctionner le boîtier, pour vous aider à voter, pour choisir Para- vos 8 candidats. poderem escolher os 8 candidatos. Dans les conseils de surveillance, la parité n'est pas respectée, on dirait en tout cas. No Conselho Fiscal, a paridade de género, a igualdade de género parece que não é respeitada. Et une fois que vous avez choisi vos 8 candidats, Bom, appuyez bien quando sur le carré vert pour tiverem valider escolhido os votre 8 vote. candidatos, carreguem no botão verde para validar a votação. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés à d'autres endroits de Mais la alguma salle? dificuldade na sala? Monsieur Um senhor, peut venir, se alguém puder ir Monsieur, ajudar. levez votre main que voilà. que l'on Senhor voit. no fundo da sala. Merci. Oui, je sais. Est-ce que tout le monde a pu voter Non, je crois que dans c'est de bonnes encore en conditions? cours. Non. Toda a encore en gente cours. conseguiu votar? Parece que ainda não. N'hésitez pas à vous signaler. Si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas, hein, surtout à la fin, à bien appuyer sur la touche verte une fois que vous avez choisi vos 8 candidats. Ou le nombre que vous souhaitez pour valider votre vote, qu'il soit bien pris en compte. Encore des difficultés, tout le monde Est-ce que tout le monde a pu voter? C'est bon. Conseguiram tous qui se todos lèvent. votar? C'est bien. Donc, On progresse. Très bien, monsieur. Je vois qu'il y a des gens qui suivent. Vemos que há pessoas que já C'est tout bon? On peut clôturer le conseguiram vote? tudo. Podemos encerrar a votação. Personne n'est en difficulté? Já ninguém tem nous allons dificuldades. donc... C'est bon. Fermer le vote. Vamos então terminar e encerrar a votação. Merci beaucoup à tous. Muito Donc, comme nous obrigada. n'avons pas atteint le quorum, Como não on ne atingimos peut o pas diffuser quórum, les résultats, não podemos dar os aujourd'hui. resultados Ils seront connus hoje. après le second Serão tour. depois Sont publiés sur le indicados site depois da internet, et segunda bien évidemment, volta, les membres publicados élus na seront internet e os contactés membros par la eleitos société serão de gestion. contactados pela empresa de gestão e não vão precisar voltar a votar nessa segunda Tous ceux volta. qui se sont exprimés Aqueles que aujourd'hui. já votaram Merci, hoje não Baptiste. precisarão fazer uma segunda volta. Nous allons revenir à des résolutions plus classiques. Voltamos a Donc, on va resoluções repartir mais sur le boîtier avec clássicas. les modalités Então simples voltamos 1, à 2 et 3. a modalidade 1, 2, 3, não é? A favor, contra ou abstenção. Et nous allons passer à la 9e résolution. Passamos à nona Propose resolução, donc que de propõe reconduire à l'identique l'enveloppe de jetons de présence, c'est-à-dire la rémunération a du remuneração do Conselho Conselho de Surveillance com au titre de son fiscal activité para a pour, sua 2023, atividade de l'activité de ses membres, 2023, enveloppe de 4 000 €, 4.000 euros c'est-à-dire à rémunérer le nouveau Conseil de surveillance. para o au novo titre de son Conselho activité. Le vote est o ouvert. novo Conselho Fiscal. Começa a votação. Je vous remercie. Le vote. Obrigada. Terminamos a 10e votação. résolution.
10ª resolução. Dentro de momentos vamos apresentar uma apresentação sobre o aumento do capital por estatuto. Sob reserva de aceitarem essa resolução, propomos desde já fixar a 1,2 mil milhões o montante máximo de empréstimo e descoberto bancário. Nos projetos de resolução também verão que temos a regra que permite limitar os empréstimos a 40% do valor de perícia dos ativos. Então, simplesmente, como já fizemos várias vezes no passado, vamos aumentar o capital social máximo. É importante que o fundo possa continuar a aumentar e a desenvolver-se e alinhamos o montante máximo dos empréstimos nesse novo capital por estatuto no limite que é de 40%. Então, votação desta resolução. Podem começar a votar. Je vous remercie. Le vote est fermé. Terminou a votação. Nous allons passer au vote des résolutions de notre Assemblée Générale Extraordinaire. Resoluções da Assembleia Geral Extraordinária. Não temos 18, só algumas, mas vou pedir à Sandrine que nos diga se atingimos o quórum dos 8.843.033 votos que existem no quórum de XL. São representados hoje nas pessoas presentes, representadas ou votos por correspondência, 1.444.823, o que corresponde a 16,34% e não permite atingir o quórum de 50% previsto para a votação das resoluções extraordinárias. Então, os votos são contabilizados e serão definitivos, então, na segunda volta. Resolução para aumentar o capital máximo, passar de 2 a 3 mil milhões de euros, o que leva a modificar o artigo 6.2 dos estatutos e unicamente esse ponto. Estaremos no montante de 2 mil milhões até o final de 2023. É por isso que temos de aumentar hoje. Proponho passar à votação. Podem votar. Le vote est fermé. Voto concluído. Vamos agora passar para a 12ª resolução. Vamos suprimir o artigo 17.5, que nunca foi utilizado desde a criação do fundo, relativo à comissão e acompanhamento e gestão da realização das obras no patrimônio imobiliário. De fato, nós nunca utilizamos essa disposição, porque as obras já impactam o valor do fundo e, enfim, nós achamos melhor suprimi-lo. É uma boa notícia. Boa notícia quando você nos diz que nós não usávamos essa comissão. O que quer dizer? Sim, vocês vão constatar que essa comissão, no mercado, em geral, são os gerentes que as recebem. Bom, então, vamos passar agora ao voto. Relatif aux commissions de travaux, le vote est ouvert. Le vote est fermé. Merci beaucoup. Voto concluído. Última resolução. Classique. Pouvoir pour les formalités, c'est-à-dire que vous donnez pouvoir à la société de gestion pour réaliser toutes les formalités afférentes à ces assemblées générales. Le vote est ouvert. Autorizações para formalidades. Procurações. Vamos iniciar o voto.
Obrigada. Voto concluído. Todas as resoluções foram votadas, então vamos poder concluir oficialmente a Assembleia Geral Mista de 2022. Então, vou passar a palavra para o Frederic e o Felipe. Eu gostaria de agradecer o Alain por toda essa parte. E agora gostaria de dizer, com relação a todas as perguntas que chegaram no chat, as perguntas que não puderam ser feitas aqui na sala Gavot, podem nos enviar por escrito e nós vamos respondê-las assim que possível. Bem, Frederic, 2023, o ano já começou. Nós queremos saber quais são as expectativas do nosso fundo para esse ano. Eu tenho algumas ideias, mas eu vou perguntar para o Felipe o que ele acha do ano de 2023. Olha, nós temos uma atividade muito mais fácil do que era há 9 anos, porque graças a vocês nós temos dinheiro para investir. Então, nós estamos num mercado muito favorável aos investidores, aos compradores. Nós temos dinheiro. Nós temos boa reputação junto aos bancos e nós temos preços que estão a cair. Então, estamos muito otimistas e estamos convencidos de que vamos conseguir fazer bons negócios em 2023. Nós queremos aproveitar dessa janela e criar muito valor para o nosso fundo. Sim, acho que nós temos a mesma visão. É uma boa notícia, não é? Sim. Eu acho que essa é a história, o ADN do Quorum. Nós aproveitamos de momentos de crise. Hoje há uma crise imobiliária. Ela não é só imobiliária, na verdade. Todo tipo de investimento está passando por uma crise. Então, o dinheiro não está a ser remunerado. Há uma época, nós tínhamos que remunerar o Estado alemão quando nós contraíamos empréstimos. E hoje é o contrário. Nós temos que investir em períodos de crise, porque só pode subir. Como dizia minha avó, é por isso que nós somos prudentes. Nós fomos prudentes no passado e somos prudentes hoje. O mercado canadense é um pouco diferente, mas nós estamos nos beneficiando de uma crise da divisa canadense. Enfim, o que é muito entusiasmante é trabalhar em um contexto... Bom, o fundo é um produto incrível. É um velho produto de economia francês, de poupança francês. E qual é o produto de poupança em que as pessoas podem se expressar? Hoje nós perguntamos para vocês se estavam de acordo ou não com as nossas resoluções. E vocês puderam expressar-se. E isso é muito interessante, porque todos estão aqui representados diante das pessoas que gerenciam justamente essa poupança. Então, esse é o papel do Conselho Fiscal, não é? E o próximo Conselho Fiscal vai ter um papel preponderante. E, então, por outro lado, nós temos uma gestão que hoje vocês têm realmente muito dinheiro, 6 mil milhões. Essa é a força da mutualização. Então, nós temos uma ferramenta extremamente poderosa. Nós somos reconhecidos no mercado dos investidores e muitas vezes as pessoas ligam para o Quorum XL para investir no exterior, para investir em produtos off-market, não é? Que não estão no mercado. Então, nós podemos agir muito rápido, mas nós intervimos com certas condições. A rentabilidade é muito importante para nós. Então, nós estamos a vosso serviço para fazer o melhor trabalho possível e para que todos possam beneficiar, então, desses produtos incríveis. Então, nós pudemos beneficiar da situação dos Países Baixos e na Inglaterra também. Bem, obrigado pela implicação de todos e
pela confiança. Obrigado, Frederic e Felipe. Obrigado pela atenção. Eu estava dizendo aos que estavam aqui, bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo embaixo e se tiverem perguntas, podem fazer durante esse intervalo também. Eles estarão lá para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam à distância.